Teve um tempo em que o brilho de uma atriz não se media por número de seguidores no Insta, mas por talento, entrega e competência. E essa aí brilhou sem alarde. Ela não precisou de redes sociais, nem de curtidas, nem de nada disso. Ela foi Rosa, no Sertão de Glauber Rocha, foi Matilde na boate de Rock Santeiro, foi muitas e ao mesmo tempo sempre foi ela mesma, intensa, intuitiva e inesquecível. Hoje você vai se lembrar, ou talvez descobrir, por que o nome Ioná Magalhães é sinônimo de elegância e força cênica, porque algumas atrizes interpretam, outras ensinam. Fala galera do bem, é isso! Ioná Magalhães Gonçalves Mendes da Costa nasceu no dia 7 de agosto de 1935 no bairro Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Filha de uma família modesta, ela enfrentou desde cedo todas aquelas dificuldades típicas, né, das classes trabalhadoras aí daquela época. Mas foi justamente essa realidade que, paradoxalmente, acabou aproximando a garota do mundo artístico. Determinada a ajudar a casa, né, e tal, dar aquela força para a família, ela buscava oportunidades de trabalho e acabou sendo atraída pelo universo do rádio. Na década de 1950, ainda super jovem, ela começou a fazer figurações, pequenas participações na Rádio Tupi e tal. Não tinha formação acadêmica, né, nem em teatro, nem em atuação, nada disso, mas acabava conquistando espaço pela postura profissional que ela tinha, pela beleza natural e, acima de tudo, pelo carisma, que cativava tanto os colegas de trabalho quanto o público, né, de uma maneira geral. Era uma presença que chamava atenção, era impossível passar despercebida. E foi nesse ambiente, né, no ambiente radiofônico, né, de vozes marcantes, ali, de imaginação fértil, que a Ioná Magalhães encontrou as primeiras referências artísticas. E não demorou, obviamente, para migrar para a televisão, né? Aquela coisa ainda embrionária, né? Onde ela atuava em teleteatros, que eram exibidos ao vivo, né? Era um desafio técnico gigantesco, né? Tudo era feito na raça, sem margem para erros e tal. E era ali, no meio desse improviso controlado, que a Ioná Magalhães mais brilhava. Em 1962, ela integrou o elenco da peça O Amor é Rosa Bombom, viajando pelo Brasil, e durante a turnê ela acabou conhecendo o produtor Luiz Augusto Mendes, com quem acabou se casando e se mudando para Salvador, onde ela teve o único filho, né, que é o Marcos. A maternidade, aliás, ela nunca impediu a Ioná de trabalhar, sabe? Muito pelo contrário, ela acabou se tornando ainda mais forte, né? Mãe, responsável, talentosa e tal, ela acabou se tornando um foguete, né? Na capital baiana, ela mergulhou na cena cultural local, né, atuando ali no grupo teatral A Barca e participando do Grande Teatro da TV Itapuã, sob a direção do Luiz Carlos Maciel. E foi nessa fase que ela recebeu aquele convite assim que mudaria completamente a trajetória dela. O diretor Glauber Rocha, né, acabou convidando a Ioná para viver Rosa, em Deus e o Diabo na Terra do Sol, a grande obra-prima do cinema novo. Gravado em pleno sertão nordestino, esse filme exigia uma entrega emocional e física sem precedentes, né? E, na verdade, assim, com pouquíssimos recursos, filmagens em condições super difíceis, um roteiro poético, radical e tal, Deus e o Diabo acabou se tornando uma das obras mais importantes da história do cinema brasileiro, e a Ioná estava no centro dessa revolução toda. Curiosamente, sabe, ela só compreenderia o impacto daquela obra muitos anos depois. Para ela era só mais um trabalho, sabe, um desafio novo e tal. Só que o papel de Rosa acabou mostrando para o país inteiro uma atriz com uma profundidade, uma presença cênica, uma dramaticidade impressionante. E obviamente não demorou muito, ela acabou voltando para o Rio de Janeiro, né, onde tudo acontecia, isso foi em 1964, e ela fundou a própria companhia de teatro. Montou peças aí como O Pecado Imortal, O Inimigo Não Manda Flores, e com isso ela consolidou essa veia empreendedora, porque afinal naquele tempo não bastava ser atriz, né? Era preciso ser marrenta, era preciso fazer acontecer. E aí a Ioná sempre foi uma mulher de ação. Aliás, muito parecido, né, com os tempos atuais, aí, onde nós, artistas, temos que assobiar e chupar a cana, né, se a gente quiser sobreviver da nossa arte. 1965, ela integrou o primeiro elenco da TV Globo, né, que era recém-inaugurada, e foi ali que ela viveria assim, um dos papéis mais icônicos da carreira dela, na novela Eu Compro Essa Mulher, da Glória Magadã. Ao lado do galã, né, Carlos Alberto, ela formou o primeiro grande casal romântico da emissora.
A novela era assim, um verdadeiro folhetim, cheia de paixões, vilões, traições, amores impossíveis e tal. E o público acabou mergulhando de cabeça nisso, sabe? Porque a química entre a Ioná e o Carlos Alberto, ela ultrapassava a tela. O sucesso foi tão grande que os dois repetiram a parceria em várias produções, sabe? Se tornando um dos pares românticos mais lembrados da história da televisão, né? Ao lado de Tarcísio e Glória, né? e Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça, enfim, né, os grandes casais aí da teledramaturgia. Apesar de sempre manter a discrição na vida pessoal, a Ioná viveu 2 relacionamentos que marcaram bastante a trajetória dela. O primeiro foi com o produtor Luiz Augusto Mendes, conforme a gente já falou, e depois da separação ela se casou com o ator Carlos Alberto. Que surpresa, né? Que foi o par constante dela aí em novelas da década de 60 inteira. Os dois viveram juntos por alguns anos, acho que foram 4 ou 5 anos, se não me engano, e formaram também um casal, né, admiradíssimo aí dentro e fora das telas e tal. Ao longo da carreira, a Ioná manteve uma relação super intensa com os palcos. Ela atuou em várias montagens importantes, bastante desafiadoras, como Terror e Miséria, do Bertolt Brecht, Mulher Integral, né, do Carlos Eduardo Novaes, Vagas para Moça de Fino Trato, do Alcione Araújo, enfim. Eram peças que evidenciavam esse desejo de se reinventar, mergulhar em temas sociais, existenciais, femininos, sempre com bastante sensibilidade, com bastante vigor e tal. E dali para o cinema, né, foi um pulo. Além do clássico, né, Deus e o Diabo na Terra do Sol, a Ioná também participou de produções gigantes, como Alegria de Viver, como Pista de Grama, uma adaptação da peça Society in Baby Doll, que foi dirigida pelo Luiz Carlos Maciel, enfim. E mesmo que o cinema não tenha sido o principal, né, a principal plataforma, o principal palco dela, as participações dela sempre deixavam marcas assim de uma intensidade, sabe, de uma naturalidade gigantescas. E tudo isso ficou evidente no veículo onde ela mais atuou, que foi a televisão, onde além das novelas, ela também brilhou em minisséries super marcantes, como Grande Sertão Veredas, né, baseada na obra do Guimarães Rosa, Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, do Nelson Rodrigues, enfim. Ela barbarizou em qualquer plataforma por onde ela passou. Ela também participou de seriados, né, como a nova versão do Carga Pesada, o Tapas e Beijos, né, ali ela mostrou uma versatilidade gigante, atravessando gêneros, formatos, com uma leveza e com um talento incontestáveis. Entre gigantescas e maravilhosas entrevistas que ela deu, ela falou uma coisa que chamou bastante atenção e acabou se destacando pela simplicidade e pela sinceridade. Ela disse assim: eu aprendia na prática. Eu tive uma pincelada por 2 anos de aulas de teatro e foi bom saber. Mas eu continuei sendo uma atriz intuitiva. Eu nunca trabalhei com técnica. Porra, imagina se trabalhasse. Caramba. Enfim, essa frase ela sintetiza bem a essência dessa atriz singular, entendeu? Ioná não precisava de fórmulas, ela entregava assim tudo aquilo que vinha da alma, e talvez por isso ela tenha sido tão única, tão perfeita, sabe, naquilo que ela fez. Nos anos seguintes a essa estreia na Globo, ela participou de uma sequência impressionante de novelas. Foi o Sheik de Agadir, foi a Sombra de Rebeca, a Gata de Vison, a Ponte dos Suspiros, enfim, todas elas com bastante apelo popular, sabe? Aquela imagem de mulher forte, elegante, misteriosa, ela conquistava cada vez mais o público brasileiro. E daí, em 1971, né, já dona de si, ela decidiu mudar de ares e foi para a TV Tupi de São Paulo, onde ela arrebentou em Simplesmente Maria, um fenômeno absurdo de audiência. No ano seguinte, né, já estava ela de volta à Globo, reforçando o elenco de Uma Rosa com Amor, ao lado de ninguém menos que Marília Pêra e Paulo Goulart. Durante os anos 70, Ioná experimentou uma fase madura e desafiadora. Em Espelho Mágico, uma novela metalinguística do Lauro César Muniz, ela interpretou uma atriz veterana vivendo os dilemas ali do próprio meio artístico, o que era quase um espelho da própria vida dela. Já em Um Semideus, da Janete Claire, ela mostrou uma versatilidade, uma entrega, o que de certa forma nem precisava, porque a Ioná já era respeitada como uma atriz de primeira grandeza, com tanta moral, sabe, que ela se deu ao luxo, inclusive, de se afastar da Globo e passar por outras emissoras, como TV Bandeirante, como novamente a TV Tupi e tal, sempre deixando aquela marca muito pessoal, muito particular. Atuou em novelas como Gaivotas, como Cavalo Amarelo, como Os Imigrantes, na Bandeirantes, né, na Band atual. E com isso ela reforçou uma capacidade de se reinventar e de transitar entre emissoras
que fez com que ela retornasse à Globo em 84 com a novela Amor com Amor se Paga, interpretando Maria das Dores, né, uma mulher simples, apaixonada pelos Estados Unidos, cheia de manias, cheia de sonhos, um tipo bem popular, sabe, mas com algumas nuances, e a Ioná sabia equilibrar humor e emoção com uma rara maestria. 1985 chegava um dos seus papéis mais lembrados, a Matilde, em Roque Santeiro. A novela, que foi originalmente censurada em 1975, finalmente foi ao ar com a direção do Luiz Fernando Carvalho e o texto do Dias Gomes e do Agnaldo Silva. A Ioná vivia a dona da boate, né, na fictícia Asa Branca, mãe afetiva das dançarinas, que eram vividas pela Cláudia Raia e pela Isis de Oliveira, e era uma personagem que tinha uma força, um magnetismo e, mais uma vez, sensualidade, né, mesmo aos 50 anos. Tanta, aliás, que levou a Ioná a um convite inusitado. Ela posou para a revista Playboy em 1985, uma mulher de 50 anos, respeitada, posar nua em plena década de 1980 era um gesto super ousado, e ela topou. O ensaio foi extremamente elegante, sofisticado, causou bastante impacto, enfim, mostrou que beleza e sensualidade não tem prazo de validade. E a Ioná, mais uma vez, quebrou tudo, sabe? Nos anos 90, ela seguiu atuando em novelas como Meu Bem, Meu Mal. Tieta, quem não lembra, né, da Tonha voltando para Santana do Agreste, aquela cena, né, icônica, inesquecível. Despedida de Solteiro, Anjo de Mim, Era Uma Vez, Vila Madalena, sabe? Os papéis podiam até variar. Ora eram mães batalhadoras, ora eram mulheres ricas decadentes e tal, ora personagens super excêntricos, mas uma coisa permanecia sempre, a elegância, sabe? Ioná era uma mulher classuda, era sempre sinônimo de elegância. E no teatro ela continuava também super ativa, né? Atuou em montagens super importantes, como A Partilha, né, do Miguel Falabella, Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Era uma atriz completa, ela dominava o palco, a câmera, o público, enfim. E já nos anos 2000, ela voltou a brilhar em Senhora do Destino, como a hilária, impagável sogra do Giovanni Improta, né, que foi vivido pelo saudoso José Wilker. E depois, na sequência, vieram Paraíso Tropical, Negócio da China, Cama de Gato. E em 2013, aos 78 anos, ela fez a última novela, que foi O Sangue Bom, interpretando a Glória Paz, uma socialite em decadência. E mesmo no papel menor, ela roubava a cena, botava no bolso e levava para casa e ninguém falava absolutamente nada. Ela tinha esse direito. E Ioná Magalhães deixou a gente em 20 de outubro de 2015, aos 80 anos, deixando muita saudade, sabe? Afinal, ela não era só uma atriz, era um símbolo de uma era. Ao longo de mais de 5 décadas, né, de uma carreira vitoriosa, ela mostrou para o Brasil que é possível ser bonita, talentosa, sensual e digna. Sabe, que uma mulher pode envelhecer com graça e continuar sendo protagonista, que elegância não tem idade e que o talento, para quem tem, é eterno. Sabe, num país em que tantas vezes as pessoas descartam os artistas, né, que são a maior escola para os que estão chegando agora, a Ioná permanece assim acesa pra caramba na memória afetiva de milhões de brasileiros, seja como a Rosa, como a Matilde, a Maria das Graças, seja como tantas outras mulheres fortíssimas que ela interpretou ao longo dessa carreira vitoriosa que ela teve. Ela foi sem dúvida uma estrela, mas uma estrela que nunca precisou gritar para brilhar. Ela tinha um brilho sereno, constante, por isso mesmo inesquecível. Em tempos em que o número de seguidores parece muitas vezes definir o valor de um artista, lembrar de Ioná Magalhães é também lembrar, de certa forma, de uma era em que o talento era o verdadeiro passaporte para o estrelato. Sabe? Ela não precisava de maneira nenhuma de filtros, de viralizações, ela não precisava fazer dancinhas na frente do celular, enfim, bastava ela entrar em cena, para que todo mundo entendesse que ali tinha algo raro, verdade, presença, profundidade, enfim. Ioná Magalhães faz parte de uma casta nobre da dramaturgia brasileira. Atrizes que carregavam no olhar a força da emoção e na postura, sabe, a elegância de quem respeita o seu ofício. E ali tinha respeito para dar e vender. Profissionalíssima até o último dia, ela jamais foi vista desperdiçando a arte. Sabe? Mesmo naqueles papéis menores, ela sempre fazia questão de que cada cena fosse um ato de generosidade com o público, com o autor e tal. Isso ficou sempre muito claro. Ela emocionou plateias, ensinou gerações e mostrou que dignidade não é um acessório da fama, é um pilar da verdadeira grandeza. E Ioná Magalhães não foi só uma estrela. Dizer que ela foi uma atriz famosa, nossa, isso é um pecado, sabe,
gigante. Ela foi escola, ela foi farol, e ainda que a televisão mude, né, que os tempos mudem, vão mudar com certeza, que novas plataformas apareçam aí no horizonte, vão aparecer com certeza, nomes como o dela vão permanecer. Porque talento de verdade não precisa ser lembrado, ele jamais vai ser esquecido. E se você também se emocionou com algum personagem vivido pela Ioná Magalhães, deixa aqui nos comentários. E não esquece de me dar aquela força que ajuda o canal a se fortalecer pra caramba. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e clica no sininho para receber as novidades que estão pintando sempre às terças, quintas e sábados aqui no canal. E a gente se vê no próximo set. Corta!